Bom, meus amados irmãos, hoje, infelizmente, a gente vai ter que fazer um rearranjo aqui, né? Provavelmente a nossa gravação sofra com o que nós precisamos fazer hoje, mas hoje eu não consegui compartilhar cá e lá, então vou ter que estar olhando para trás o tempo todo. Não estou gostando desse negocinho tremendo aí. É o cabo. Mas vamos lá, eu vou projetar aqui com os irmãos. O presbítero Alisson já está ali para transmitir. Obrigado, irmãos. Mas é importante que você guarde os textos. Irmãos, se você quer crescer em graça e conhecimento, você tem que entender que a parte mais importante para nós, a parte mais importante no culto é a hora da palavra. Orando e louvando, você tem contato e comunhão com Deus. Mas a única forma da fé ser gerada é através da palavra. Pois assim está escrito, a fé ela é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Não entenda a repetição, ouvir e ouvir, como fosse repetência, né? Uma repetição de palavras, não. Mas significa aquilo que eu vou ouvir está de acordo com a palavra. Então, para mim saber se está de acordo com a palavra, eu preciso conhecê-la. Por essa razão, pelo menos por uma delas, é que na hora da mensagem você deve estar totalmente atento. E seria de grande importância que você anotasse. Amém? Pastor, não sei ler. Bom, se você não sabe ler, mas consegue ouvir, é o suficiente. Mas se você quer crescer, anote. Amém? Mesmo eu projetando, anote. Porque tem coisas que Deus fala só com você. Anote. Tudo bem? Hoje, queridos, eu não vou pregar como costumeiramente nós fazemos aqui, mas eu havia prometido que traríamos de volta um estudo que nós demos lá no outro templo ainda. Esse estudo eu dou todos os anos, chamado Redescobrindo os Mandamentos do Reino. Por que redescobrindo? Porque muita gente simplesmente esqueceu e outros nem sabem. E por que mandamentos do reino? Porque alguns nunca perceberam que o reino de Deus não é, nunca foi e jamais será uma religião. Atenção a isso. O reino de Deus não é, nunca foi e jamais será uma religião. Nós, por carência, por debilidade, por falta de esperança, de fé e por tantos motivos nos afastamos de Deus, além do pecado, é claro, e a religião tenta nos levar de volta a Deus. Você sabia disso, né? Que religião é uma palavra que indica religar o homem a Deus. Religare. Religião é tentativa de religar o homem a Deus, mas é uma tentativa apenas e não é o bastante. Nós precisamos ir além da religião e entender que o reino é mais do que isso. Tá claro, irmãos? Tá claro? Por isso que esse tipo de entendimento eu não gosto de trazer em pregação. Eu preciso trazer ele diluído em estudo, porque aí nós temos mais tempo de estudar ponto a ponto. Então, é provável que você tenha dúvidas. E se as tiver, você pode depois me procurar para nós tentarmos dirimir essas dúvidas. Se eu não conseguir, eu vou estudar um pouquinho mais até conseguir te ajudar a entender. Tudo bem? Amém. Então vamos lá. Redescobrindo os mandamentos do reino, parte 1. Em Mateus capítulo 17,
E também Mateus capítulo 4, verso 23, 4:17 e 4:23, fala duas coisas importantes. O quê? Mateus 4:17 diz assim, eu falei que ia ficar complicado para a gravação porque ia ter ficado de lado, né? De costa para a gravação. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer o quê? O que ele começou a dizer, irmãos? Arrependei-vos. Quando ele começou a pregar? Depois do seu batismo. Ele foi batizado nas águas, recebeu, sobre ele, pousou sobre ele o Espírito Santo, representando o batismo também. Vai ao deserto, é tentado, vence a tentação, e após isso, ele começou a pregar e a dizer: arrependam-se. Mas arrepender do quê? O que você acha? Os pecados, gente. O que vocês estão com medo de falar? Misericórdia. Os pecados. Mas o que significa pecar? Literalmente, pecar significa errar o alvo, sair do projeto, sair do trajeto. A gente pode até dizer sair do plano de Deus. E quando o homem sai do plano de Deus, você saberia dizer? Quando lá no Éden, Eva, juntamente com Adão, estou falando em ordem de quem pecou primeiro, eles desobedecem a Deus, comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia ordenado que não podia nem ser tocado, muito menos comido. Na hora que eles desobedecem a Deus, eles quebram a aliança, saem do projeto e pecam. E esse pecado então passa a ser transmitido aos seus descendentes. Tá claro? Tá claro? Mas ele então começa dizendo: arrependei-vos. Esse é o quê? Mas por quê? Ele diz: porque é chegado o quê? Aí atrás dá para ler? Dá, irmãos? Vocês não falam por quê? Porque é chegado o quê? O reino dos céus. O reino dos céus chegou. Isso é muito importante para que você perceba que Jesus está deixando muito claro, de Adão até agora, até esse momento, o reino dos céus não estava como deveria estar entre nós. O reino dos céus existia, mas não estava entre eles como deveria estar. Vamos lá. Mateus 4:23, Jesus diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho. Essa palavra significa boas notícias, boas novas. Evangelho significa o quê? Evangelho significa o quê, irmãos? Boas novas ou boas notícias do reino. Fazendo o que mais? Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a pregação de Jesus, o centro da pregação dele era dizer ao povo: o reino chegou, o reino está aqui de volta. Amém? Mas eu coloquei lá como tópico: o reino. O céu é um reino. O céu é o que, irmãos? Um reino. Agora eu preciso que você pergunte ao seu irmão aí, sua irmã ao seu lado: e o que é um reino? Normalmente, naturalmente, o que é um reino? Como é que você definiria um reino? Hein? O que é um reino? Reino é um lugar? Sim ou não? Sim. Reino é um lugar. Reino é um sistema de governo? Sim ou não? Sim, também é um sistema de governo. Reino é uma religião? Não.